Tava todo mundo falando dessa CPI, vai ter, não vai ter? Esfriou um pouco, Thales? Como é que estão os bastidores da CPI do dia 8? Esfriou um pouco o lado dos governistas, né? Os governistas estavam bastante empolgados, né? Que vamos, depois, quando apareceu aquele vídeo do general Gonçalves Dias, os governistas estavam muito empolgados e agora estão um pouco menos por causa dessas histórias que foram aparecendo nos últimos tempos, especialmente o Mauro Cid, com, com conversa com miliciano, quem matou Marielle. Está aparecendo um monte de coisas que os governistas não esperavam que vão ter que administrar, e, além do mais, o ex-ministro, o Anderson Torres, desse jeito, abatido do jeito que está. Isso os bolsonaristas, né, estão preocupados com isso, e os governistas ligados ao Lula estão programando convocar essa gente para a CPI. Imagina o Anderson Torres abatido do jeito que está, sentado ali, com os deputados e senadores pressionando, como foi na CPI da Covid, pressionando as pessoas. Vão pressioná-lo bastante e vão pressionar também o Mauro Cid. Então, os bolsonaristas agora não sabem muito o que pode ocorrer nessa CPI. Pode, se continuar assim, se eles forem realmente depor, o que é bem provável, porque agora que os governistas conseguiram a maioria, está tipo 20, a contagem deles, que ainda é imprecisa. 20 votos para os governistas e 12 para a oposição. É imprecisa por quê? Porque os partidos dos blocos, que normalmente seriam a maioria, os dois grandes blocos de centro, que normalmente seriam a maioria, eles têm deputados tanto de um lado como de outro, deputados e senadores, tanto de um lado quanto de outro. Então, você tem que ver, quando forem nominados exatamente quem será o representante de cada partido, é que a gente vai poder ter uma ideia melhor, mas até por enquanto, dentro do Congresso, a visão que está é que tem uma maioria governista clara de 20 contra 12 bolsonaristas. Então, essa maioria dá tranquilidade aos governistas de que a CPI tende a ser mais destrutiva para os bolsonaristas. Se imagina o general Heleno, que também é uma figura irascível, depondo lá, não vai ser difícil provocá-lo, fazer ele perder a cabeça ali no meio do. E você tem uma série de pessoas ali que são especialistas nisso, o Lindbergh, o Janone, são especialistas em provocar. Então, eu acho que isso deixou os governistas meio que, os bolsonaristas meio que, olha, se pintar um acordo aí para a gente parar com essa CPI, melar, para não dar muita atenção, a gente está aceitando. Essa a situação no Mas, momento. mas tem como voltar atrás? Não tem como voltar atrás, Não, né, voltar Thales? atrás, Não. voltar atrás não, mas pode-se fazer dela uma coisa anódina, entendeu? Sem grandes provocações, etc. Eu acho pouco provável, mas para os governistas, para os bolsonaristas hoje em dia, esse seria o melhor quadro, evitar que aquela se transforme num palco para o Anderson Torres chorar, meter os pés pelas mãos, o Mauro Cid resolver falar, o Anderson Torres resolver falar, as devidas esposas, e a coisa degringolar, apareceu uma testemunha bomba-chave aí, dizendo, olha, eu recebi telefonema, está aqui o telefonema de fulano, Beltrano. Então, não é uma situação que para eles esteja muito agradável no momento, não.